Olá pessoal, tudo bom? Estamos de volta aí com raciocínio lógicos 3D, direto, definitivo e descomplicado, ou descomplicado, direto e definitivo, ok? Lembrando o seguinte, o que eu preciso que vocês façam? Todas as questões que a gente for fazendo, eu preciso que vocês façam sozinhos depois. Aí por mais que você diga, não professor, mas eu já sei o gabarito. Saber o gabarito é uma coisa, chegar no gabarito é outra. Eu só quero que vocês treinem o caminho que chegue no gabarito. É isso que eu quero treinar com vocês, certo? Então não deixem de treinar, não deixem de fazer as questões, refazer as anteriores antes de ir para a internet e tentar fazer outra questão. Por quê? Se você tem dificuldade em raciocínio lógico, é bem provável, se você empacar com uma questão que você não sabe, você vai achar que você não sabe nada. E a gente ainda está caminhando, a gente está no início dessa estrada. Ainda tem muita coisa para caminhar ainda. Ainda não é momento de sair por aí fazendo qualquer questão. Então vamos com calma, a gente está seguindo uma ideia, a gente está plantando ideias na sua mente. Mas lembre-se que nenhuma questão que eu passei atrás, nenhuma, ela pode ser subestimada. Porque cada uma dali, ela tem uma ideia que eu queria te passar. Eu sei onde eu quero te levar. E para isso, eu te dei os degraus. Eu te dei alguns degraus para que você vá subindo devagar. E você vá acompanhando o meu raciocínio. Mas para isso eu preciso que refaçam. Não fiquem só naquela história. Ah, não, já olhei, já entendi. Porque na hora que você for fazer sozinho, aí bate aquela história. Eita, mas o professor fez uma coisa parecida, mas eu não estou sabendo fazer. Já passaram por isso? Com certeza, algumas pessoas aí já. Isso é mais comum do que vocês imaginam. Ok? Então vamos lá, vamos retomar, vamos mostrar aqui para vocês algumas questões. Vamos lá. Só retomando um pouquinho aquela aula passada, olha só. Se chove e neva, então faz sol ou gato não late. Não precisa ter lógica. Só que aqui eu vou botar um não aqui, ó. Se eu te pedisse para negar, o que eu quero que vocês tomem cuidado? Aqui tem uma frase com e, aqui tem uma frase com ou e o então está aqui. É muito parecido com aquela última questão que nós fizemos, tá? A última questão da aula passada. Ela passa a mesma ideia que eu quero que vocês entendam, tá? Então, olha só. Primeira coisa, cadê meu divisor de águas? Tá aqui. É onde está o então, tá? O então é onde vai ficar o seu divisor de águas, tá? Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Como é que eu vou negar uma condicional? Primeira coisa, eu tenho que tirar o se para eu negar. O que eu vou fazer com a primeira frase? Ou seja, tudo que tiver antes do então. O que eu vou fazer com ela? Eu sempre vou manter. Ou seja, eu não vou mexer em nada. Eu vou manter do jeito que tiver. Não chove e neva. Eu não vou mexer na primeira. Certo? Eu não vou mexer na primeira frase. E o que eu faço com a segunda frase? Opa, mas a segunda frase tem um ou. Aí, olha só, a segunda frase é essa frase toda. E a segunda frase está ligada pelo ou. Qual é a negação desse ou? E. Mas isso quando eu troco o ou pelo e, o que eu faço com as duas frases? Eu nego. Então, olha só, aqui está dizendo que faz sol. O que eu vou falar? Não faz sol. Aqui está dizendo que gato não late, mas eu botei um não em cima. Então, não quer dizer o quê? Sim. E gato late. Certo? Porque o não quer dizer sim. Gato late. Ok? Então, eu troquei o ou pelo e vou negar as duas. A primeira está dizendo que faz sol. Eu vou falar o quê? Não faz sol. A segunda está falando que gato não late. Mas eu botei um tio também, porque eu tenho que negar. Não quer dizer sim. Então vai ficar gato late. Essa seria a sua negação. Ok? Agora, não chove e neva e não faz sol e gato late.
Tá vendo que tem tanto de I aí? No português estaria errado, porque isso aqui gera redundância. Olha só, você está falando o E várias vezes. Não chove e não neva, não chove e neva e não faz sol e gato late. Então, o que eu posso fazer? Eu posso escrever essa frase, eu também posso escrever assim, ó, não chove, vírgula, neva, vírgula, não faz sol e gato late. Pronto, isso aqui está certo. Está certo também, ó, porque aqui eu adaptei o raciocínio lógico ao português. Porque no português, aqui estaria com erro. No raciocínio lógico, está certo também. Então, se ele der isso aqui como resposta, está certo. Mas se ele der essa de baixo, também está certo. É porque ele adequou a frase no raciocínio lógico usando o português, tá? Então, lembre-se que se você quiser entrar com recurso nessa questão aqui de cima, você não consegue, tá? Porque a questão aqui em cima, ela está correta. Ela está correta pelo raciocínio lógico, tá? No raciocínio lógico, aqui está correto. E essa de baixo está correta tanto no raciocínio lógico quanto no português. Está correto nos dois, ok? Então, isso aqui que eu queria fazer esse apanhado com vocês, com um objetivo estratégico que eu estou querendo com vocês. Olha a questão que caiu na prova, Fundação Carlos Chagas, Metrô de São Paulo, 2016. Vamos notar a frase. Edson não gosta de frango, tá? Não gosta de frango. Ou Marilda gosta de feijão, tá? E gosta de arroz. Então, olha só. A primeira coisa. No lugar do ou, eu vou colocar e. No lugar do e, eu vou colocar ou. Certo? Eu vou no lugar do ou, eu coloco e. No lugar do e, eu coloco ou. O que você faz tudo aqui? Ó? Você tem que sair negando tudo, certo? Porque quando você troca o ou pelo e, você nega as duas. Quando você troca o e pelo ou, você nega as duas. Então, vou negar aqui. Aqui está dizendo que o Edson não gosta de frango. Só que eu tenho que negar. Então, vou dizer o quê? Edson gosta de frango. Edson gosta de frango. Aqui está dizendo que Marilda gosta, mas eu tenho que negar. Eu vou dizer o quê? Marilda não gosta de feijão. Aqui está dizendo que gosta de arroz, mas eu tenho que negar. Eu vou dizer o quê? Ou não gosta de arroz. Aí, olha só. Então, ele tem que falar que a Marilda não gosta de feijão ou não gosta de arroz e Edson gosta de frango. Olha aqui. Marilda não gosta de arroz. Perfeito. Ó. Ou não gosta de feijão. Perfeito. Tá? E Edson, ó. E Edson gosta de frango. Pronto, a letra A. Vocês estão relembrando uma questão que eu falei da Funiversa, Calmia e Gato Latte, que eu inverti a ordem? Eu falei, olha gente, preocupem-se com isso aqui, que isso aqui pode inverter a ordem. Tá aqui a jogada. Ele não quis me dar nesta sequência. Ele quis falar daqui para cá. Tudo bem, não muda em nada. A ideia é sempre a mesma, letra A. Ok? Agora, vamos descartar as outras. Por que eu falei Edson gosta de frango? Sim. E Marilda não gosta de feijão e... Opa, não, é o ou. Pronto. Se Edson... Peraí, a negação de uma frase ligada pelo ou é o se? De jeito nenhum. Aqui também não, sai fora. Edson gosta de arroz e Marilda... E Marilda gosta... Não. Gosta de frango e feijão? Não, é não gosta. Pronto, sai fora. Letra A. Então, ó, vocês podem ver que essa questão aqui, ela foi uma mistura daquela questão que eu falei com vocês, ó. Daquela questão sicalmia
e gato não late, então gato não late. Lembra que eu fiz a questão com vocês? Com essa mistura, isso aqui foi da Funiversa, nós fizemos essa, e eu falei para vocês que eles fizeram corretamente, mas eles poderiam inverter a ordem. Quem não está lembrando disso, volta a aula aí que vocês vão ver essa explicação aqui. Tem essa, mas eu juntei, eu não, a banca FCC juntou aquela ideia com essa ideia aqui que eu estou falando aqui com vocês, ó. Essa daqui, tá? Ou seja, de ter uma frase com e, de ter... Só que aqui, qual a diferença? Aqui era o se. Aqui a negação tinha um se. Aí o que eu tinha que fazer? Manter a primeira e negar a segunda. Aqui só não tem o se, mas a ideia é a mesma. Ou seja, onde tem o ou, troco pelo e, onde tem e, eu troco pelo ou. Ok? Então, vocês viram aí, são questões, como é que a FCC cobra? Fundação Carlos Chagas, Metrô de São Paulo. Quem diz que a FCC não cobra raciocínio lógico na prova delas, olha aí um contra-exemplo. Tem gente falando aí, não, porque não adianta, a FCC não cobra negação. Cobra sim. Toma cuidado. Ela cobra e ela pega essas pessoas desavisadas, viu? Porque uma questão dessa aqui que você perde numa prova da FCC, você vai lá para o final da lista. Você vai lá para o final da lista, certo? Então você não pode nem pensar de perder uma questão dessa. Vamos ver outra questão da FCC, Fundação Carlos Chagas, Metrô de São Paulo, 2016. Então vamos fazer o resumo. Se gasolina acabou, isso é resumo, é você abreviar palavras. Ou apareceu defeito, então o motor apagou. Pronto. Isso aqui é exatamente, tá? Um resumo, é você abreviar isso aqui. Aí, olha só. E agora? Ele está pedindo uma frase equivalente a ela. Agora, ele está te pedindo alguma negação? Não. Ele está me pedindo uma frase equivalente. Ok? E na equivalência, eu vou falar agora com vocês, eu vou relembrar agora essa ideia aqui com vocês, ó. Se eu tiver uma frase com se, então, a equivalência, tá? Equivalência, existem dois casos, tá? Primeiro, é você voltar negando. Como assim? Voltar sempre de trás para frente. Existe essa opção quando tem o se, tá? E o segundo caso seria ter um ou. Já eu vou explicar melhor isso aqui, tá? Ter um ou. E o que eu faço com a primeira frase? Eu nego. E o que eu faço com a segunda? Eu mantenho. Eu sei que é confuso, é muita informação, mas vamos acompanhando devagar. É como se eu tivesse... Vocês conhecem aquela frase? Se beber, então não dirija. Essa frase aqui ela é muito clássica. Se beber, não dirija. Se eu te pedir uma frase equivalente, primeira coisa, o que quer dizer equivalente? Equi quer dizer igual, tá? Ele está pedindo valores iguais onde? Na tabela verdade. Mas eu não quero construir tabela verdade com vocês. A gente vai responder questões sem construir tabela verdade, tá? Equivalente, na verdade, ele quer uma frase igual, ou seja, mesma ideia. Ele quer uma frase que te passa a mesma ideia. Vamos lá. Se beber, então não dirija. Você sabe que a mídia uma hora fala essa e outra hora ela fala essa aqui, ó. Se beber, não dirija. Ela também fala, se dirigir, não beba. Concordam? Por quê? O que a mídia faz? Olha só, o que a mídia fez, por um acaso? Aqui tem o se, aqui tem o se. Ou seja, na equivalência, pode ter o se, ó? Pode. Os dois ter se. Agora, aqui estava não dirija. E o que ficou aqui? Dirija. Aqui está falando beber. O que ficou aqui? Não beba.
Então, o que ele fez? Ele voltou negando. Ele veio de trás para frente. Aqui estava não dirija, virou dirija. Aqui beber, virou não beba. Então, você vai inverter a ordem. Como assim? Vou te dar um exemplo com outra frase. Se chove, gato não late. Se eu te pedir uma frase equivalente a essa daí, tá? A primeira coisa que deve passar pela sua cabeça é, se tiver outro se, é voltar negando. Então, o que está dizendo aqui? Gato não late. Qual é a negação de gato não late? Gato late. Certo? Então, o que está dizendo aqui? Chove. Eu tenho que negar. Eu vou falar não chove. Pronto. Essa é uma equivalência dessa condicional aqui. É uma delas. Porque tem outra. Se eu quiser fazer outra, aí vai depender do gabarito. Você tem que fazer os dois testes. Ou é esse, ou vai ser uma frase com ou. Se for uma frase com ou, lembre-se que é o contrário da negação. Como assim? Como é que você negaria essa frase aqui, ó? Como é que seria a negação? Negação. Vamos relembrar da negação. Mantenha a primeira e negar a segunda. É como se você negasse de novo. Nega de novo essa frase aqui. Vai ficar como? Não há ou B. Porque tá A vira não há. Tá E vira ou. Não B vira B. Tá? Se você pegar uma frase qualquer, X, negar ela uma vez e negar de novo, ó, o que acontece? Negação com negação, mantém. Você volta lá para cima. Ou seja, você não negou nada. É como se a pessoa falasse assim para você, ó. Digamos que seu namorado ou sua namorada fale assim, ó. Não te traí. Até aqui ela não traiu. Mas se ela falar, não te traí, não, opa, não, sai fora, te traí. É isso que ela está falando. Então, se tiver dois nãos, tá? E não tiver nada separando esses dois nãos, o que seria esse nada? Por exemplo, se não tiver uma vírgula, se não tiver um e, um ou, não tiver nenhum conectivo separando esses dois nãos, um anula o outro. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Um vai anular o outro. Certo? Então, olha só. Aqui, ó. Que eu estou querendo dizer para vocês? Na equivalência, existem dois casos. Você vai ter que fazer dois testes. Ou o primeiro ou o segundo. Ou ele vai voltar negando, tá? Se voltar negando seria se não B, então não há. Ou ele vai usar uma frase com ou. E se ele usar uma frase com ou, ele vai ter que negar a primeira frase e manter a segunda. Por exemplo, como é que ficaria esta frase aqui usando ou? O que ele está falando? Negue a primeira. Então, vou negar. Vai ficar como? Não chove. Mantenho o ou. O que eu faço com a segunda frase? Ó? Quando eu coloquei B aqui, ó, não há ou B, eu estou dizendo o seguinte, não mexa na segunda frase. Lembre-se que eu estou olhando para cá, tá? Não mexa na segunda frase. Eu não vou mexer. Então, vai ficar gato não late, tá? Gato não late. Ok? Então, a gente vai treinar isso bastante. Calma que é bastante treino. É muita informação, mas a gente vai treinar. Não se preocupem que isso aqui, raciocínio lógico, a gente aprende com treino. E treino, questões, não se preocupe, que é o que mais você vai fazer aqui. O que você mais vai fazer aqui é exatamente treinar esse tipo de questão. Ok? Mais que vai fazer é treinar. Então vamos lá, vamos ver aqui essa questão aqui, ó. Fundação Carlos Chagas, metrô 2016. Agora ele quer uma frase equivalente. Primeira coisa, lembre-se que eu tenho dois casos. Se eu colocasse o se, o ideal é você fazer e você procurar se tem resposta, tá?
Se eu colocasse o se, o que, que eu ia ter que fazer? Eu ia ter que vir de trás para frente, daqui para cá negando. Aqui está dizendo que o motor apagou. O que, que eu vou falar? Se motor não apagou, porque eu tenho que negar, ok? Então, eu tenho que negar tudo na sequência, ó, tudo. Eu vou passar igual um trator negando aqui. Aqui está dizendo que o aparelho deu defeito. O que, que eu vou falar? Aliás, que apareceu um defeito. Então vai ser o quê? Não apareceu defeito. Só que aqui tem o ou. Qual é a negação do ou? Você nega tudo. Troca pelo e. Aqui está dizendo que a gasolina acabou. O que, que eu vou falar? E gasolina não acabou. Pronto. Aí vamos lá. Ó. Vamos ver se tem essa resposta. Se o motor não apagou, então não apareceu defeito e a gasolina não acabou. Pronto, a letra E. Acabou. Então, vocês viram aí que tinha uma resposta com esse caso. Tinha exatamente uma resposta em que eu voltava negando. Existia essa resposta, eu marco ela, ponto final. Ok? Agora, e se ele, por um acaso, eu vou escrever essa mesma frase, se a gasolina acabou, ó, se a gasolina acabou, ou se a gasolina acabou, o aparelho deu defeito, então o motor apagou. Ó, motor apagou. Por que eu estou escrevendo aqui de novo? Vocês viram que nós fizemos o primeiro teste. Qual é o primeiro teste? As duas terem o se. Se as duas tiverem o se, eu já sei que eu tenho que voltar negando de trás para frente. Sempre daqui para lá. Sempre. Primeiro essa informação vem para cá e essa daqui vem para cá. Ok? Então, já tinha essa resposta. Ótimo. Então, vocês viram, já matou essa questão aí. Agora, e se fosse ele que não tivesse aquela resposta? Se não tivesse aquela resposta, no lugar do então, ou seja, nesse lugar da vírgula, tem que ter o ou. Teria que ter o ou, tá? Então, olha só, vamos recapitular aqui, ó. Se A, então B. Como é que seria a outra equivalência? Só que agora eu quero que tenha ou. O que eu vou fazer com a primeira frase? Negar. O que eu faço com a segunda frase? Mantenho. Tá? Lembre-se que é o contrário da negação. Se você tiver dúvida, pensa o seguinte, como é que você negaria essa frase? Você não manteria a primeira e negaria a segunda? É o contrário. Então vai ser o quê? Eu nego a primeira, no lugar do e eu coloco ou, nego a segunda. Tá? É o contrário da negação. Ó, botar aqui, ó, é o contrário da negação. Ok? Isso é equivalência usando o ou. Então, nesse caso aqui, ó, troquei o então, é sempre no lugar do então, ok? No lugar do então, eu coloco ou. Aí, o que ele está falando para eu fazer? Ó? Nega a primeira frase, ou seja, tudo que tiver antes do então, você vai negar. Só que o que está antes do então, ó, é um ou. E o que eu tenho que fazer com o ou? Como é que eu nego o ou? Troco o ou pelo e. O que eu faço com as duas frases? Eu tenho que negar. Então, como é que vou fazer? A gasolina não acabou, certo? Troquei o ou pelo e. Está dizendo que o aparelho deu defeito. O que eu vou falar? O aparelho não defeito. Porque ó, eu sempre vou ter que trocar o ou pelo e. E vou negar as duas. E o que eu estou dizendo para fazer com a segunda frase? Ó, quando eu coloquei B e B, o que eu estou dizendo? Não mexa na segunda frase. Deixa a segunda frase do jeito que ela tiver. A segunda frase está dizendo que o motor apagou. O que eu vou falar? Ou motor apagou. Pronto. Essa daqui também estaria correta. Mas tomem cuidado que ela não tem si, ó. Pode ver que aqui não tem si, ó. Tá? Porque se tiver outro si, eu tenho que voltar
negando. Então, eu estou escrevendo para vocês verem como é que seria essa frase com ou. Pode ver que não tem essa frase lá, ó. Não tem essa frase, ó. Por exemplo, a gasolina acabou. Olha só, como é que está aqui, ó. A gasolina não acabou. Aqui está dizendo que acabou. Sai fora. Aqui é o se, mas o se eu sei que tem que voltar negando. Sai fora. Apareceu um defeito e... O que está falando aqui, ó? Não, ó, primeiro que não apareceu um defeito. Ali ele está dizendo que apareceu. Já está errado. A gasolina acabou. O que é que ele falou lá? A gasolina não acabou. Pronto, está errado. Ou seja, não tinha essa resposta. Porque se tivesse essas duas respostas, ou seja, se tivessem essa resposta aqui com essa daqui, a questão seria anulada. Porque eu teria duas respostas para uma mesma questão. Não pode. Então, aí você pergunta, professor, mas como é que eu vou saber na hora da prova? Na hora da prova você tem que testar. Não tem outro caminho. Você tem que testar um caso. Qual que eu te aconselho a testar primeiro? O se então. Testar uma frase com se de voltar negando. Quando é que eu não testo esse? Se dentre as opções não tivesse nenhum com si. Se dentre as opções não tivesse si, já está dizendo, olha, não é o primeiro. Vai ter que ser o segundo, tá? Então você vai testar o segundo caso. Ok? Então você tem que testar. E o ideal não é você escrever, aliás, não é você procurar gabarito não, tá, gente? Toma cuidado. O ideal é você escrever, igual eu estou fazendo aqui, ó. Porque quando você escreve, você não comete erros, tá? Você não comete erros quando você escreve. Agora, quando você procura gabarito, a tendência é errar besteira, tá? Essa aqui seria um outro caso de equivalência, tá? Outro caso de equivalência. Vocês viram aí um outro caso de equivalência, certo? Então, vocês viram aí, é importante você saber os dois? Ó, é assim que eu vou construindo a aula. Como é que eu faço? Eu pego uma questão onde eu queria que você chegasse, e agora eu pego uma questão e fico esmiuçando ela com você. Eu vou construindo a teoria a partir da prática. É isso que nós estamos fazendo aqui, ó. Nós estamos construindo uma ideia a partir do que vocês já viram. Por exemplo, essa daqui você ainda não viu, tá? Você ainda não viu, você está vendo agora. Mas essa daqui você já viu lá atrás que a gente já construiu. Então, o que que eu fiz? Eu peguei essa ideia da FCC, fiz o que eles fizeram lá atrás e dei um passo além. Ou seja, eu construí com um caso mais complicado, que seria esse. Esse seria o caso mais complicado. Mais complicado. Mas você tem que estar preparado para ele? Tem. Porque se você estiver preparado para esse item, com certeza, você tem que estar preparado para esse item, certo? Porque isso aqui pode ser que o examinador agora inverta na sua prova. Pode ser que naquela prova lá ele voltou negando, mas pode ser que na sua prova ele não. Peraí, mas eu já fiz isso aí na outra questão, na outra prova. Então agora eu vou fazer o inverso. Eu vou colocar a ideia do ou. Então vocês já estão preparados para os dois casos. É assim que eu vou treinando. Eu pego uma questão que complementa com outra, até que você constrói a cadeia de conhecimento, uma teia de conhecimento na sua mente. Eu faço com que o conteúdo entre na sua mente costurando ideias, costurando. Por isso que é tão importante vocês olharem cada questão lá atrás, porque ali é como se ela fosse uma peça fundamental de um quebra-cabeça. Essa peça ela vai unindo com outra, que une com outra, que une com outra, que no final desse curso vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Vocês uniram várias informações, mas não só com a visão restrita de uma banca, mas com a visão ampla, uma visão macro da sua banca. Isso que é importante. É isso que faz você criar o seu diferencial em relação aos seus concorrentes. Ok? Então, não deixem de fazer, não deixe de você ver, ouvir e escrever. Isso faz total diferença na hora da aprendizagem.
ok? Então, gente, hoje vai ficando por aqui. Eu aguardo vocês na próxima aula com mais questões para vocês aprenderem cada vez mais, ok? Então, até a próxima. Tchau, tchau.